capítulo 25, e o tema é buscai e achareis. Nesse tema, esse capítulo ele é composto por subtópicos, que é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, observai os pássaros do céu, e não vos afadigueis pela posse do ouro. Eu vou ler e refletir hoje, falar as minhas reflexões sobre os temas de 1 a 5. Então vamos lá. Fiquei com o subtópico, que é o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E o item 1 é pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem? Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 a 11. Item 2, vou fazer reflexão, do 2 ao 5, vai fazer reflexão em cima desse tema. O item 2 diz o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscais e achareis é análoga a esta outra, que diz, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto, o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura de alimento, dos meios de se preservar das intempéries, né, das ações do meio ambiente e de se defender dos seus inimigos. A preservação, instinto de preservação. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal. O desejo incessante do melhor, de sempre querer mais, sempre querer melhor. E esse é desejo que o impele, que o empurra à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, melhora, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento, precisa então ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles. O progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo de novo, de aprender tudo de novo. Não haveria, então, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado, mais evoluído que nas primeiras idades do mundo. Uma vez que a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar, começaria tudo novamente. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais. A alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e da civilização material à civilização moral. Aqui ele sugere, né, que a gente também leia o capítulo 4, no item 17 do capítulo 4. Item 3. No final eu vou falar sobre as minhas reflexões, certo? O que eu consegui entender e absorver disso aí. O item 3. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam se atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse:
procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito, com o que haja produzido. Item 4. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais nem do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar, o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuiriam o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho a que ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se assim quiseres, se a quiseres empregar. Esse aqui ele sugere, no final ele sugere, essa parte aqui ele também está escrito no livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 26, dos itens 291 e mais alguns adiantes e seguintes. O item 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi assistências dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Bem, para tentar entender assim, de maneira, para buscar ajuda, né, inspiração, eu sempre me socorro de um livro muito bacana que o Marcos cedeu para a gente, passou para a gente, que é aquele livro Renovando Atitudes, né? Eu acho que esse livro, assim, a gente tem que dar uma olhadinha nele todos os dias. Ele sempre tem uma coisa bacana para passar para a gente. E eu não vou ler todos, porque realmente esse capítulo que trata desse item 1 e 2, ele é um pouquinho extenso, mas eu vou ler aqui porque para ajudar a gente a refletir melhor, assim, de uma maneira mais clara, né? O que o Espírito Hamed fala no capítulo 54, que é como tema... tem como tema a busca do melhor. Ele vai refletir sobre os itens 1 e 2. Eu vou ler aqui algumas partes. Ele fala assim, eu achei bem interessante. Nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito a fim de que venha a sofrer ou se tornar derrotada. Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia ser o melhor, conforme a nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. O filósofo Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que já faz ou que estão ao seu alcance, continua a fazê-las quando conhece que existe a possibilidade de outras melhores. A compreensão do melhor depende do desenvolvimento de um raciocínio lógico para cada situação e se dá na criatura através de uma sequência progressiva, onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida em experiências evolutivas no decorrer dos tempos. Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas várias vivências anteriores. A princípio passamos a vivenciá-las de maneira superficial.
Aos poucos, vamos analisando e assimilando em processos de reelaboração, para só depois passar a integrá-las em definitivo em nós mesmos, isso é, incorporá-las por inteiro, quando já está isso num estado mais avançado de evolução, né? Em fazer o nosso melhor está contido o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas nossas experiências de vida e também como usamos e interrelacionamos essas mesmas experiências quando nos deparamos com fatos e situações no decorrer dos nossos caminhos. Fundamentalmente, nós somos agora o que de melhor já podemos ser, já que estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com a nossa gradativa evolução. Perguntamos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem. Porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou o justo? Desconhece o que está fazendo? Instrução é conhecer com o intelecto e, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o nosso ser. Isto é, só integraremos o saber de alguma coisa quando ela se encontrar completamente contida em nós próprios. Aí, de fato, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente. Assim analisando apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos vivendo, é que é considerado o nosso melhor. Não o que lemos, ou o que escutamos, ou o que os outros nos ensinam, ou mesmo que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura e observarmos como ela foi educada, quais os valores que ela recebeu na infância, o meio social em que ela cresceu, que ela foi educada, aí é que a gente vai entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e por que daquele seu padrão comportamental. Obviamente que o nosso melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre a fazer o melhor, pois é o propósito do universo fazermos progredir cada vez mais para nos aproximarmos da sabedoria plena, né? De chegarmos naquele patamar da angelitude, que é para isso que a gente está aqui. A natureza humana, ela sempre tende a compensar suas faltas e insuficiências. É essa parte que eu vou pular, porque ele vai falar na relação até questão da fisiologia e vem a questão da psicologia. Eu vou passar um pouco mais profunda, vou passar mais para frente. Então, a natureza humana, ela tende sempre a compensar suas faltas e está buscando atualizar-se. Em relação a essa atualização, por definição, o processo de atualização é a capacidade de se adaptar às novas necessidades ou mesmo de modificar o comportamento íntimo, seria a reforma íntima, para as melhores posturas, obviamente, e a fim de que se conserve a individualidade integralizada, né, a individualidade de cada um. Todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente o bem, é fundamentalmente bom, porque ninguém consegue agir de modo diferente do que assimilou como certo ou favorável. A intenção dos seres humanos se baseia no cabedal de capacidades e habilidades próprias, porém, os meios de execuções pelos quais eles atuam são sempre questionáveis, pois outros indivíduos nas mesmas situações tomariam medidas diferentes baseadas em seu estágio evolutivo. Aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo depende do grau de evolução. Às vezes a gente cobra certas atitudes das pessoas, mas a gente não tem esse entendimento de estágio evolutivo em que a pessoa se encontra, até mesmo a gente, né? Mas aí já é uma outra questão, é um outro capítulo. Ainda examinando essa questão, é imperativo dizer que, quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos nesse exato momento. E dessa forma, a providência divina estará nos protegendo. Porém, quando propositadamente não correspondemos com atos e atitudes ao nosso grau de justiça e conhecimento,
passamos a não mais receber a concedência espiritual, visto que transgredimos os limites das leis naturais que nos amparam e nos sustentam. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Pedro diz o seguinte, que Deus julga cada um de acordo com as suas obras. Nosso irmão Márcio sempre diz, cada um conforme as suas obras. Tais palavras poderão ser interpretadas como a certeza de sermos avaliados pelo poder divino segundo nossa capacidade de escolha, a questão do livre-arbítrio, ou seja, levando-se em conta nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar decisões e direções. As nossas obras, entre aspas, são as quais são referidas no texto evangélico. Não são edifícios de alvenaria, não são coisas perecidas e passageiras. São as nossas construções íntimas, o maior potencial que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Isso equivale a dizer que o nosso melhor, sempre o ponto-chave da apreciação e no cálculo da contabilidade divina, ao registrar se os céus nos ajudarão, se acharemos o que buscaremos e se as portas se abrirão ou se permanecerão fechadas. Enfim, o que eu consigo ver, né, aqui de um modo geral, ele fala muito também essa questão de você buscar o seu melhor e também a necessidade da reencarnação. Por que a gente precisa se reencarnar, né? Eu grifei um trecho aqui nesse item 2, quando ele fala assim, se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, ou seja, nós estaríamos sempre voltando com o pessoal do tempo das cavernas, né? Nós não estaríamos nesse patamar de evolução, embora muitas vezes a gente veja coisas que a gente fica assim, meu Deus, que barbaridade é essa, mas as coisas já foram bem piores, né? Só nos resta continuar a passos de nos melhorarmos. É claro que a gente fica chocado com as coisas que a gente vê ainda hoje, mas as coisas foram bem piores, né? Quando a gente olha para trás, e por isso que eu acredito nessa questão dessas crianças, né? Que se fala muito que essas crianças que estão chegando são espíritos melhores, a gente já consegue ver alguns comportamentos, não só em termos de inteligência, é claro que existem os estímulos, que a forma de se criar hoje é diferente, os pais são diferentes, mas tem essa questão da carga, o que eles já trazem de outras vidas, né? A evolução que eles já vêm, isso de criança cristal, azul, blue, enfim, algo mais profundo, né? Em relação a esse item 3 aqui, é a necessidade, eu consegui perceber a necessidade do trabalho para evoluir, né? Que os espíritos, nós precisamos do trabalho para nos evoluirmos, que é através dele que a gente vai atingir essa evolução, porque tem a questão da fé raciocinada, eu peço, tudo bem, pedis e serás atendido, mas eu não posso também ficar de braço cruzado, meu Deus, me ajude, eu queria comprar uma casa nova, eu queria isso, eu queria aquilo, pensando só no bem material, querendo até me melhorar como pessoa, mas se eu não faço nada, se eu só peço e fico esperando cair do céu, a única coisa que cai do céu é chuva, né? Enfim, a questão da necessidade do trabalho para evoluir. E no capítulo 4, eu consigo ver, como o próprio irmão Inácio sempre diz, a cada um segundo as suas obras, conforme já foi falado na leitura do livro, né, renovando o capítulo no Renovando Atitudes. Esse item 4, minha reflexão o propósito da ajuda dos espíritos, né, porque é que eles poderiam já nos dar tudo de mão beijada, mas a questão de evolução, o quanto que é necessário a ajuda deles em si. Qual o propósito da ajuda desses espíritos? É justamente ali, os espíritos eles estão nos auxiliando a evoluir através do trabalho, né?
nos dando inspiração. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir. Já entrando aqui no item 5, eu particularmente, eu peço a Deus todos os dias que me dê ânimo, que me dê coragem, me dê força, porque tem os desafios e eles são necessários. A gente precisa dos desafios, a gente precisa das dificuldades. Eu não tinha esse conhecimento antes. Meu Deus, só aperreio, só sofrimento, estou cansada disso. Mas, enfim, quando a gente aprofunda um pouquinho mais, como que a gente sai melhor? Quando eu olho para trás, hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso. Antes de começar a estudar, acho que todo dia eu fico pensando nisso. Tudo que eu já passei na minha vida, e se eu passei, eu cheguei até aqui, sabe, graças a Deus, eu tenho saúde. Então, o que é que a gente tem que pedir? Bater na porta, mas bater assim, eu quero evoluir, eu quero melhorar, me ajude, mas me ajude como? Me dando força, me dando ânimo, me dando coragem para seguir em frente e enfrentar os desafios mesmo, porque a vida é isso, né? Um dia a gente tá lá embaixo, eu tenho vivido isso, acho que todo mundo, né? Eu não sou a única privilegiada, né? Vamos dizer assim, de passar por dificuldades. Mas, enfim, meus irmãos, é o que eu tinha para falar. Isso, sim, são reflexões bem curtas. Eu gosto muito desse capítulo e eu tenho certeza que vocês vão poder ajudar com reflexões mais profundas, vão poder acrescentar melhor ainda. Era isso, Antônio. Obrigada. Vou esperar pelas palavras de vocês. Muito bom. Muito bom. Gostamos bastante. E, assim, foram feitas boas associações com os textos, com o texto de Evangelho, com essa análise da passagem de Pedro, mas gostamos principalmente da sua explanativa. Foi muito bem conseguida. Então, como nós não podemos negar ajuda a quem nos pede, então vamos abrir o microfone para que cada um possa se pronunciar e possa ajudar-nos nesta compreensão que nós estamos buscando, essa profundidade maior do significado dessas informações que agora recebemos com a ajuda da nossa irmã Elisa. Bom, então vamos ver quem é o primeiro a se oferecer aqui. Eu já tenho aqui o Fátima, muito bem. Parabéns, Elisa. Muito boa essa explanação. O tema hoje, né, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Ou seja, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, não é isso? E eu encontrei um texto aqui do Espírito da Verdade, que ele fala no capítulo 44, Deus em nós. Eu não vou ler porque o texto também é bem grande, mas ele fala exatamente isso, né? E ele diz que, ele fala aqui sobre quem pode delimitar a extensão das bênçãos que emanam da altura, né? Ou seja, de Deus, do divino, né? Então, ele nos dá várias dicas aqui. Uma das coisas que ele diz é que plasma em ti mesmos as forças reconstrutivas de tuas novas resoluções, para que se exprimam em obras de aprimoramento e de amor. E aqui ele nos diz no final, quando agimos no bem, sentimos a presença de Deus em nós. Medita no emprego dos teus recursos no campo da fraternidade. Desterra a teu caminho a barreira do desalento e prossegue confiante, vanguarda fora. O solo frutifica sempre quando ajudado pelo cultivador. Usa, pois, o arado com que o Senhor te enriquece as mãos, trabalhando a leira que te cabe, com firmeza e esperança, na certeza de que a colheita farta coroar-te-á os esforços, cada vez mais, desde que permaneças apoiado no propósito seguro de corresponder ao programa de trabalho que o Pai te reserva, na oficina da luz, em busca da alegria inalterável, pelo Espírito Emmanuel. Então, essa mensagem aí que eu queria deixar é que ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte e que Deus vai nos ajudar e que estejamos todos imbuídos
de fazermos a nossa parte, né? Cada um é responsável, né? A gente às vezes fica pensando assim, poxa vida, eu não vou conseguir mudar o mundo. A gente sozinho não muda o mundo, não. Então a gente tem que primeiro se mudar, né? Quando a gente se muda, a gente vai começar a influenciar outras pessoas. Então, através de pequenas mudanças que vão ocorrer, né, que a gente vai começar a influenciar outras pessoas e, de repente, essas mudanças vão se tornando maior. E um dia elas chegarão ao ponto em que todos serão influenciados por essas mudanças e vão procurar fazer um mundo melhor, não é isso? É isso aí, meu irmão, eu retorno para você. Obrigado, Fátima, pela reflexão. Viajamos um pouco mais, fomos mais no cerne da questão. E Fátima, você tem razão quando diz que nós não podemos mudar o mundo externo, isto é, nós não podemos mudar o mundo que nos rodeia, mas podemos mudar o nosso mundo íntimo, que é isso que, pela leitura de hoje, nós vimos muito bem destacado, que essas mudanças que nós estamos procurando, elas são íntimas, são as nossas mudanças que vão permitir a construção do reino de Deus dentro de nós e, por consequência, irradiando ou espelhando no mundo que nos rodeia, né? Então é isso mesmo, isso que eu entendi também, e parabéns. Vamos seguir dando a vez para outros irmãos que queiram se pronunciar. Vamos, já sei que tem mais gente aí que quer falar, vamos ver. Vamos começar que depois os outros também. João, você quer se pronunciar, João? Ok, Antônio. Muito bom o tema que a companheira Elisa expôs, né? E complementado pela companheira Fátima aí, muito bom o que ela também colaborou aí no contexto. Mas é isso, o tema ele nos remete o progresso só existe à medida à medida que procuramos nos desenvolver, né? É o que a Elisa falou aí. Imaginemos se o homem não tivesse, o homem que eu falo, o homem, quando a gente fala homem, é no sentido científico, né? Assim, o homem, se ele não tivesse, Deus nos deu a inteligência e nós não tivéssemos buscado esse desenvolvimento, né? Nem das cavernas a gente iria sair, né? Porque se hoje a gente vive num progresso, é porque uma pessoa se dedicou a fazer roupa, outra se dedicou a fazer sapato, outra se dedicou a plantar, para suprir alimentos, para fornecer, outros construir casa, assim, outros desenvolver remédios, e a ciência, né? Assim, só que toda essa evolução, ela parte do princípio também que nós, como seres em caminhada, né? Nós estamos buscando essa melhora. Porém, aí vem a essência do texto. Isso só é válido quando nós buscamos o caminho do bem, né? Quando a gente busca essa iluminação no sentido de que eu me beneficio dentro da sociedade daquilo que troco, mas também eu posso também beneficiar o próximo naquilo que eu ofereço de melhor, né? Assim, essa é a função do buscar e achareis, e ajuda a ti mesmo, né? Porque somente assim é que a gente consegue compartilhar e aprender. Seria essa a minha colaboração, Antônio. Muito bom.
vamos continuar, parabéns, estamos indo na mesma, digamos, na mesma construção lógica, né? Por um outro viés, mas estamos batendo exatamente nos pontos que são os pontos de destaque da nossa aula de hoje. E falando em pontos de destaque, eu perguntaria para o seu Inácio o que é que ele destacou dessa nossa aula de hoje. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Primeiramente, parabéns, Elisa. Muito boa a sua explanação. O acréscimo que você fez da leitura de Hamed, muito boa. Esse livro é algo que nos surpreende. A cada leitura, a gente vê a profundidade dos ensinamentos dos Espíritos para nós. Como a gente não sabia nada da vida. Teve uma frase que a Elisa colocou que me chamou a atenção. Estar na cabeça não é estar na alma toda. Isso é super interessante. Porque eu acredito, quero acreditar, que todo aquele católico, evangélico ou espírita tem na sua cabeça a orientação do Cristo. Por exemplo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está na cabeça de todos. Porque todos já ouviram, já leram na Bíblia e tal. Está na cabeça de todos. Mas não está na alma da grande maioria. Porque se o amai-vos uns aos outros estivesse na alma integral do ser, encarnado na atualidade, nossa situação seria outra. É o que nós estamos buscando fazer. A minha gratidão, acho que a gratidão de todos nós, deve ser diária pela oportunidade dessa encarnação. Para mim, essa encarnação é a encarnação X. Ela está marcando a minha existência. Eu não me lembro de nada do que passou. Mas eu sei como eu estava e eu sei como eu estou. Então, essa encarnação, eu sei que eu saio daqui bem melhor. Então, essa encarnação é marcante, é determinante. E essas leituras, esses estudos que nós estamos fazendo, isso ajuda cada vez mais. Porque aqui, os pontos marcantes é exatamente pedi, buscai, batei. Mas ele diz assim, na hora que eu vou fazer uma dessas coisas, apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Então, na hora que eu vou pedir, na hora que eu vou buscar, eu devo ir humildemente, reconhecendo a minha pequenez, a minha desqualificação, para que eles não me abandonem ao meu orgulho. Eles só irão nos assistir, pedir bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Mas é claro que se eu peço com humildade. Porque nós sabemos que aquele que tem dentro de si a arrogância, falta o amor ao próximo, falta a consideração. E a arrogância é fruto do orgulho, do egoísmo, chaga da humanidade. Totalmente o inverso do que nós viemos aqui fazer. Então, é interessante como a gente verdadeiramente, a gente tem diante de nós esse livro riquíssimo em informações novas para nós. Para mim, pelo menos, que já li, mas vira e mexe, tem novidades. E eu chego a vibro quando, com a explanação de Elisa, com a explanação de Marcos, de um de outro, eu vejo uma luminosidade em determinado ponto onde eu não tinha visto antes. Quer dizer, em conjunto,
parece que as coisas se sobressaem mais. Então, é aquela história. A gente não tem que inventar nada. A gente tem que seguir o estudo. Porque tem muita coisa, está tudo aqui. Está tudo aqui. Para que a gente realmente se observe, se corrija e haja como deve agir. Não é à toa que a doutrina espírita é chamada o Consolador prometido por Jesus. Porque com esse conhecimento que a gente está tendo, a gente se consola com resignação. E esse ponto é interessante nós refletirmos sobre ele. Porque se eu me resigno, eu estabeleço paz no meu interior, o que vai favorecer a recepção dos bons conselhos que a gente pede. Porque não adianta eu pedir revoltado, porque eu peço, mas eu não favoreço a transmissão, porque a minha mente está vibrando em desalinho, em total desequilíbrio. E como é que o meu anjo vai poder soprar para mim? Preste atenção, não tem como, eu não escuto. Eu peço, mas eu não favoreço a transmissão. Então, meus irmãos, que a gente persevere, permanecendo firme nesse nosso estudo, nessa nossa estrutura de busca, né? E, novamente, parabéns a você, Elisa. Muito boa a sua explanação.